Oração inicial, são 7h04 já, a gente quer começar a nossa escola bíblica desse primeiro trimestre do ano de 2023. Hoje nós iremos traçar um assunto sobre o avivamento no Antigo Testamento. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor pela grande oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de estarmos, Senhor, em Tua casa, para dessa vez aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Deus, hoje é um momento de aprendizado, é um momento de nós entendermos qual é a Tua vontade para nossas vidas através da escola bíblica, através desse ensinamento bíblico. Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele nos instrua, nos oriente, ilumine o estudo, pois sem o Espírito Santo iluminando cada palavra, cada tópico dessa lição, de nada adiantará. Mas nós acreditamos que o Teu Espírito Santo, Ele se faz presente já em nosso meio e vai nos instruir conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, pode sentar. Nós estamos com uma lição atrasada por causa dos eventos que nós estávamos fazendo e por causa da reunião ordinária de segunda-feira. Hoje nós iremos traçar a segunda lição, que hoje era para ser a terceira, mas daqui ao final de semana a gente organiza tudo para começar tudo normalizando a escola bíblica. Hoje nós iremos traçar um assunto que a revista, na realidade, ela vai tratar de um assunto sobre o avivamento da obra de Deus, o verdadeiro avivamento. O que é avivamento? Por que nós precisamos buscar o avivamento? O que o avivamento ele causa na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano? Então, esses são pontos que no decorrer da lição, do trimestre, a gente vamos estar palmilhando, tratando desses assuntos, para os irmãos conhecer o sumário dela, da lição. Fala sobre o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, que nós vamos tratar hoje, trabalhar esse assunto, esse tópico, esse tema. O avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito e encerrando, aviva, ó Senhor, a tua obra. Nós vamos, na última lição desse trimestre, falar sobre o livro de Abacuque, tá certo? Então, esses são os assuntos que toda segunda-feira a gente vai estar traçando, vamos estar trabalhando nesses assuntos. O tema diz assim: o avivamento no Antigo Testamento. Para nós entendermos isso aqui, essa expressão, avivamento no Antigo Testamento, a gente talvez, olhando para o Antigo Testamento, a gente não vai ver de cara ou a fundo o avivamento, às vezes. Por quê? Porque é um livro que vai tratar de leis, de profecias, de rituais, de holocaustos, de cerimônias, enfim, são livros que vai tratar acerca da humanidade, como foi que a humanidade foi criada. Mas se a gente olharmos com minuciosamente detalhe, a gente vamos perceber
que no Antigo Testamento, não é velho, viu, irmão, é antigo, tá? O Antigo Testamento, ele está repleto de avivamento e de homens avivados pela obra de Deus. Então, a gente vamos analisar a esse ponto, né, o ponto do avivamento na vida de alguns homens de Deus que fizeram a grande diferença. E para você entender esse assunto melhor, do avivamento no Antigo Testamento, Deus não precisou de muita gente para trazer um avivamento sobre uma nação. Deus não precisou de uma nação para converter outra nação. Se você observar a Bíblia, Deus ele trabalhou com em várias etapas da humanidade. Deus só precisou de uma pessoa e através dessa pessoa Deus trouxe um despertamento, Deus trouxe um avivamento, Deus trouxe um quebrantamento de graça, de leis, e a gente vamos ver aqui na leitura, na lição, qual foi esses homens que Deus usou no Antigo Testamento para trazer o avivamento sobre as pessoas e sobre as nações. Então, o Deus do passado, ele ainda continua sendo o mesmo Deus de hoje, é o Deus do presente. O problema é que não tem gente que se coloque na posição para Deus levantar e trazer um grande avivamento na humanidade e na nação. Então, hoje nós estamos mais preocupados com nossos afazeres, preocupados mais com a nossa vida particular e a nossa vida material do que com o reino de Deus ou mesmo com um avivamento espiritual. Nós vivemos mais para nós mesmos do que para Deus. Você pergunta assim, pastor, por que é que Deus curava tanto usando os apóstolos? Por que é que Deus ele batizava com o Espírito Santo e hoje a gente não vê mais tanto isso nas igrejas? Será que Deus mudou? A pergunta deveria ser outra. Nós mudamos. Nós foi quem perdemos aquela verdadeira essência. Porque os homens de Deus, eles nunca foram, nem nunca vão ser, nem nunca será melhor do que nenhum de vocês aqui. Eles são igual a nós. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá certo? Mas orou e o céu cerrou e não houve chuva por 3 anos e 6 meses. E depois dos 3 anos e 6 meses, Elias veio trazendo um grande avivamento para a nação de Israel, a ponto de o povo gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias trouxe o avivamento. Então, qual é a diferença entre eu e Elias? Qual é a diferença entre você e Elias? Uma só, é que Elias vivia mais para Deus do que para ele mesmo. E nós vivemos mais para nós do que para Deus. Essa é uma grande verdade. Nós vivemos mais preocupados com a nossa cama, com nossos aconchegos, com o nosso lençol, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, e se esquecemos da obra de Deus. Então, às vezes, Deus não está trazendo um avivamento sobre a nação, porque não tem ninguém que se coloque na brecha. Ele disse lá, o profeta Ezequiel: busquei dentre eles um homem, se colocasse na brecha perante mim por essa nação, e tapando o muro para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Imagina, irmão, entre uma nação, Deus procurando, e a Bíblia vai dizer, Yang, que Deus procurou Davi, ele disse assim: achei Davi, meu servo. Se Deus disse achei, porque ele estava o quê? Estava procurando alguém. Se Deus diz eu achei, porque ele estava procurando. Então Deus hoje está procurando cristão para usar. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. Mas o problema é que nós não nos colocamos na brecha. Nós sabemos mais brigar, discutir, bater boca, sentir inveja do outro, ficar com ciúme de fulano. Nós sabemos mais isso. E se esquecemos que Deus quer trazer um avivamento sobre nossas vidas, e Deus não precisa usar a igreja toda, Deus só precisa de um que se coloque na posição para Deus despertar muita gente. Então nós precisamos, irmão, entender isso, que o avivamento não começa por o seu irmão pulando, o avivamento não começa por seu irmão falando em línguas estranhas, o avivamento não começa por seu irmão profetizando, tendo dons de línguas, visões espirituais, não. O avivamento não começa pelo seu irmão, o avivamento começa por você, começa por nós. Então, enquanto nós queremos que as pessoas
sejam avivadas, Deus está dizendo, seja primeiro você avivado. Se avive primeiro. Nós cobramos muitos e oferecemos. Essa é uma grande realidade. Nós pedimos muito a Deus, mas nós oferecemos pouco para Deus. Essa é uma grande realidade. Se você observar, a maioria dos cristãos que vão dobrar o joelho, pouco adora, eles só faz mais pedir. Senhor, me dê isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, o Senhor está vendo minha situação. Senhor, cura fulano. Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, aquilo. Senhor, é só pedindo, mas adorar a Deus, irmão. Observe a Bíblia. A Bíblia começa logo adorando, depois pedindo. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele disse assim, quando vocês for orar, não use de vãs repetições, como usa os hipócritas. E ele falou de fariseus. Os hipócritas, quando vocês orarem, orarei assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo isso aqui está se dirigindo para o homem ou para Deus? Essa expressão é para Deus ou para o homem? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É o teu ou o dele? Então, tudo é para ele, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí depois que ele termina de adorar, aí ele diz assim, o pão nosso de cada dia. Ele agora vai pedir pão. Mas ele só pede pão depois que adora. A gente adora para depois pedir pão. É assim que a gente tem que fazer. Mas a gente pede pão e depois é que adora. O certo é a gente adorar e depois pedir pão. Mas a gente pede pão e depois é que a gente adora a Deus. Por isso que não há quebrantamento nas igrejas. Porque os irmãos não querem mais adorar. Os irmãos não querem mais se entregar. Os irmãos querem pedir. Os irmãos querem receber. Os irmãos querem ter, mas não querem se entregar. E Deus nos chama a responsabilidade. Quando a gente sai da nossa casa para a igreja, você não vem para bater papo na igreja, você não vem para conversar com o seu irmão, você não vem para tirar a atenção do outro, você não vem para ver se o pregador prega bem, você não vem para ver se a irmã vai cantar bom, você não vem para ver se o convidado vai suprir as suas necessidades e a sua expectativa. Você, quando sai da sua casa, você vem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós viemos para isso. Nós vem à igreja para adorar ao Senhor Jesus. Por favor, alguém entrega ali a Elan, o irmão ali. Obrigado, meu filho. A revista deles. Bem? Então, nós estamos entendendo como é que se começa o avivamento. O avivamento começa por mim. O avivamento começa pela minha vida. Não espere os outros fazer. Faça você primeiro. Deixe de dizer, fulano não fez, fulano tinha que fazer, faça você. Certo? O avivamento não é eu pular dentro da igreja, avivamento não é eu falar em língua dentro da igreja, isso é manifestação de avivamento, mas não é avivamento. Avivamento é eu pegar o copo da igreja, limpar o copo, limpar a mesa, varrer a igreja, organizar a cortina, limpar a igreja. Isso é o avivamento. Avivamento é quando nós se importamos com as coisas de Deus, quando nós damos valor até a água que a gente bebe na casa de Deus, porque tudo que entra dali para cá deve e tem que ser sagrado. Segundo o Antigo Testamento, tudo que entrava dentro do tabernáculo, até o pão, só quem poderia comer do pão da proposição era o sacerdote. Davi um dia comeu, mas só quem podia comer o pão, porque o pão era sagrado. Até o pão, irmão, dentro da igreja, ele é sagrado. Mas tem pessoas que, em vez de fazer uma Bíblia sagrada, faz uma Bíblia sangrada. Nós não temos mais Bíblia sagrada, nós temos Bíblia sangrada. As pessoas estão sangrando a Bíblia. Isso aqui para nós, antiga, vi de uma época, que isso aqui era tão importante, mais do que qualquer dinheiro na conta. Hoje em dia os crentes nem lembram mais de andar com Bíblia. Esquece ela até dentro das igrejas. Primeira coisa que eu pergunto, cadê minha Bíblia? E sabe o que é isso? Isso prova o cuidado que a gente está tendo com a palavra.
É detalhe pequenininho, viu, irmão? Mas é sério. Analise, você nunca parou para pensar nisso, mas quem tem amor, cuida. Quem tem amor, zela. Quem tem amor, guarda. Leva a sério as coisas de Deus, principalmente esse manual aqui, que é a bússola que nos leva, ela salva, mas também ela condena. Ela salva, mas ela também te condena, porque as atitudes vai nos condenar. Então, isso é muito sério. Hoje está uma coisa muito séria. Vamos lá. Texto áureo. Então disse, texto áureo, quem não tem a lição, você pode abrir a Bíblia aí, em Êxodo 34, certo? Versículo 10, tem a parte A, Êxodo 34, versos 10, certo? Que diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gentes alguma. Isso é a parte A do versículo. A verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplica. Meus irmãos, o avivamento só vem quando nós nos colocamos nas condições de recebê-lo. Deus, às vezes, não está dando mais para nós e para a igreja, porque se Ele der, quer ver um exemplo? Eu já vi pessoas, hoje não vejo mais isso, é pouco, se tiver é um ícone. Eu já vi pessoas derramassem lágrimas, chorar, jejuar, consagrar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Pessoas que davam ênfase, davam valor ao batismo com o Espírito Santo, mas quando recebe, se relaxa. Quando recebe o batismo com o Espírito Santo, se esquece que é batizado, que Deus renovou, que Deus batizou, não procura avivar esse dom dentro dele. Porque eu digo uma coisa a vocês, se um crente passar um mês sem falar em língua, ele sendo batizado, ele precisa ser renovado. Um mês num culto, direto, não sentir nada, nem falar mais língua, está precisando de renovo, meu irmão. Faça uma análise, sinceramente, que eu estou falando. Faça uma análise. Mas eu acho que... Porque isso não pode ser um avivamento, mas é uma manifestação dele. E se você não tem a manifestação nem do avivamento, quanto mais o avivamento você vai ter. É uma manifestação do avivamento. Então, se eu passar um mês sem falar em língua com meu Senhor, porque quem fala em língua fala com Deus e edifica a sua vida. Então, se eu quero ser edificado cada vez mais, eu tenho que buscar esse dom. E Paulo mandou buscar os dons de línguas variadas e interpretação de línguas. Mas tudo com ordem e decência, claro. Mas Paulo mandou. Paulo não inibiu o falar em línguas estranhas. Como alguns pregam aí, não, falar em línguas estranhas não pode dentro da igreja, porque Paulo disse que não podia. Paulo não falou que não podia falar em língua, ele disse que tinha que ser tudo com ordem e decência, para que não virasse uma bagunça dentro da igreja, mas que falasse, porque quem fala edifica assim mesmo. O problema era que Paulo, quando ia para a igreja de Coríntio, e a igreja bem avivada, né, ele observava que os pregadores da igreja pregavam 2 palavras que o povo entendia e 10 palavras em línguas estranhas. Uma palavra que o povo entendia, 15 que o povo não entendia, que era línguas estranhas. Aí Paulo gritou, se o sonido da trombeta der incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, quem é que está entendendo o que ele está pregando? O cara está mais pregando em língua do que a palavra de Deus. Então tem que se pregar a palavra de Deus, para que o povo entenda. E aí a língua estranha, depois que você explicou a palavra e entregou e sentiu a presença, tudo bem. Mas o que estava acontecendo na igreja era isso. As pessoas estavam mais falando em línguas do que pregando a palavra. E Paulo disse, como se prepararão se o sonido da trombeta, ou seja, que o que vocês estão pregando são mensagens incertas. Ninguém está entendendo nada, certo? Então, Paulo disse, é melhor ir ter com vocês com uma palavra ou 2 ou 3 que vocês entendam, do que 10 palavras que vocês não vão entender nada. Então era isso que estava acontecendo. Então Paulo disse, vamos parar mais de falar desse jeito, em línguas, pregue mais a palavra, falem, mas edifiquem vocês mesmos, porque o povo não está sendo edificado.
com as línguas estranhas de vocês. Está entendendo agora? Era isso que estava acontecendo. Esse era o contexto que estava acontecendo. Mas alguém hoje pode pegar esse contexto e aplicar, dizer que línguas estranhas têm que ser eliminadas. Línguas estranhas não existem de igreja. Desde quando isso é provável na Bíblia? Está totalmente fora do contexto que a Bíblia fala. Vamos lá. Vamos para a introdução, para a gente ganhar bem tempo, né? Tem alguns assuntos aqui importantes. E os irmãos ficam à vontade para perguntar e a gente está conversando acerca do assunto. Introdução. Houve momento em que o povo israelita deixou se levar por prática estranha que provocaram a ira de Deus e a consequência punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildade e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia a oração, as orações, e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Deixa eu comentar rapidinho aqui acerca dessa introdução. Olha o que diz a primeira expressão. Houve momento em que o povo israelita deixavam-se se levar. Irmão, isso não é diferente hoje. Infelizmente, tem cristão que se deixa se levar. Se deixa se levar pela situação. As práticas, eles deixaram se levar pelas práticas pagãs e cometeram idolatria perante Deus. E Deus pesava a mão sobre ele. Isso aqui, essa palavra, deixavam se levar, isso não é muito difícil de se compreender, ou é um termo talvez arcaico, para antigo, que nós não podemos... Isso aqui é atual. Isso aqui, essa palavra deixava-se levar, é atual. Porque tem cristão hoje que se deixa se levar pela conversa do outro. Tem cristão que se deixa se levar pelo que os outros estão dizendo da outra pessoa ou dele mesmo. Tem pessoas que acreditam no que as pessoas estão dizendo. Se deixam se levar. Se deixa se levar é deixar ser guiado pelas palavras daquela pessoa. E quer ver um exemplo bem prático? Ei, fulano estava falando de tu. Foi mesmo, foi. Se deixou se levar sem saber realmente se estava ou não. Perguntar se isso aconteceu. A gente já acredita de cara. A gente não procura saber. A gente acredita logo de antemão. A gente se deixa se levar por essas situações. A gente se deixa se levar pelo um convite de alguém, né, de uma pessoa mundana, e aí essa questão de deixar-se se levar pode levar a gente a praticar coisas que não agrade ao Senhor. Então o cristão ele tem que ter equilíbrio, controle emocional, para saber, entender, ouvir palavras e saber pesar. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, não verbalize, por favor, mas a pergunta que eu faço aqui a vocês: quantas vezes alguém veio para você falar uma coisa para deixar te levar por essa palavra, e essa palavra que disseram para você, você antes de fazer alguma coisa, você pesou ela na balança? Você pesou a primeira palavra na balança. A Bíblia diz que por Deus, por Ele, são as obras e as palavras pesadas na balança. E a gente tem pesado as palavras para saber se tem um peso de verdade, ou tem um peso de mentira, ou tem um peso de confusão, ou tem um peso de fofoca, ou tem um peso de contenda. Ora, eu vou deixar de falar isso? Não vou, por quê? Porque se você dizer, não, pastor, mas a Bíblia diz que existe as contendas, é claro. Vamos ler aqui um texto da Bíblia, né? Deixa eu ler para vocês. Deixa eu ver o texto qual é. Pronto. Deixa eu ver se é essa aqui.
Provérbios 6, que é um dos livros mais importantes, que eu acredito, doutrinário para a igreja e ensinamento. Provérbios 6, versos 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Olha, primeira coisa, ele anda em perversidade de boca. O que é perversidade de boca? Perversidade de boca. Falando da vida alheia. Falando da vida dos outros. E sabe qual é o erro dessas pessoas que falam muito da vida dos outros? Esquece da dele. É uma verdade. Pessoa que fala muito da vida dos outros, esquece da dele. Enquanto eu olho para o filho de fulano, o teu está pior do que o filho de fulano. Belial, Belial é uma pessoa ímpia, que gosta de fazer, é como se fosse o filho do diabo, quase. É, Belial. A Bíblia chama o anticristo de Belial, filho do diabo. Viu? É um homem que tem contendas, vicioso, tem caráter de homem e mulher quando faz, né? Tanto faz. Fazer coisas que não agradam a Deus. Então, vamos lá. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Ou seja, ele vive falando da vida das pessoas. Vai me acompanhando aí, tá bom? Acena com os olhos. O que é acenar com os olhos? Quem sabe? Ó. Tá vendo aí, ó? É vicioso, tá? Ó, com o olhinho dele, ó. Entendeu? O olhinho dela. Olha o provérbio, olha, vou mais forte, viu? Ó. Acena com os olhos, porque eu nunca vi ninguém acenar com os olhos, a gente acena com a mão, né? Olha, fulano, tudo bom? Mas o homem de Belial, ele tem tanto vício errado, o homem, a mulher, que ele gosta de acenar com os olhos, tá? Isso que é a vida dessa pessoa. Fala com os pés. Já viu alguém falar com os pés? Fulano tá passando, ó. Por baixo, ó. Tem um monte bem. Tá bom de parar com esses vícios, que isso é vício de homem de Belial e de mulher de Belial, viu? Isso é vício de quem não tem a presença do Espírito. Eu já vi um monte, ó, só por debaixo da cadeira, ó. Pra ninguém ver. Tá pegando, não tá? Tá pegando, não tá? Tá bom, tá aprendendo, não tá? Que isso é vício de Belial, não tá? Se continuar fazendo, já sabe como é que vai ser tratado por Deus, não sabe? Vou mostrar a você, viu? Olha, ele acena ela ou ele acena com os olhos, né? E ó, fala com os pés. A gente acena com as mãos e fala com a boca. Ele é diferente. Ele acena com os olhos e fala com os pés. Né? Quando passou, Isso é vício, viu? Não é para crente não, viu? Isso não é de crente não, viu, irmão? Tá na escola bíblica é para aprender, isso não é de crente não. Se continuar fazendo, não vem dizer, meu pastor não me ensina. Eu ensino, agora não obrigo ninguém a fazer não. Você faz se você quiser. Agora o ensinamento está vindo e a cobrança não é minha, é de Deus. E Deus não vai cobrar de mim, não. Vai cobrar de quem está sendo ensinado. Tá bom? Se continuar. Escuta aí, ó. Faz sinais, fala com os pés, faz sinais com o dedo. Né? Sabe o que faz sinal com o dedo? Me perdoe aqui, está filmando, mas isso aqui não é pejorativo. Mas para explicar para quem vai ver também, né? Ó. Aqui, para tu. Né? Não tem? Essa aqui, ó. Tem vários, eu estou dizendo um aqui, ó. Faz sinais com o dedo. E o outro é assim, ó. E aí, meu irmão? É nóis. Como é que tá? E aí, irmão? Beleza? Ó. Isso é sinal. Isso é sinal. Tem vários, né? Isso é homem de Belial, irmão. Vai buscar avivamento? Tem outro sinal, não quero nem mostrar isso aí, não. Vou mostrar isso aí, não, porque isso aí é pejorativo, é um sinal escroto, né? Não quero nem falar desse sinal aí que vocês já pensaram já qual é, né? Já viram? Né? Tem sinal que é assim, né? Não pode olhar para a mulher, né? A mão já vai trabalhar. Sinal com as mãos, né? É sério, irmão. Olha, todo cristão deveria ler provérbio, viu?
É um ensinamento bom para nós. Vamos lá? Vamos mais adiante? Estou falando de pessoas que se deixam levar. Vamos lá. Ó, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal. Anda semeando contenda. Todo tempo maquina mal. Você sabia que tem gente que está deitado na cama e está dizendo, vai ver, quando eu ficar lá, quando eu pegar. Olha, amanhã vai ver, amanhã, eu estou doido que amanheça logo. Que amanhã, maquina a noite todinha. Está na Bíblia, não é eu que estou dizendo, não. Maquina no seu coração todo o tempo, anda semeando contenda, pelo que a sua destruição, agora vamos lá, a recompensa, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, subitamente é uma coisa que é pego de surpresa, tá? Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas, olha que coisa linda, irmão, vê que coisa interessante. Essas 6 coisas, 6 coisas, aborrece o Senhor. E a 7ª, sua alma abomina. Qual é? Olhos altivos, línguas mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamento vicioso, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que prospere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Ai. E os que semeia contenda entre os irmãos. A continuar. O 7º, Deus aborrece, abomina, que o que semeia contenda entre irmãos. Provérbio diz que Deus abomina. Sabe o que é uma coisa abominável? Você já viu o abominável homem das neves? É uma coisa feia, não é? É uma coisa que Deus abomina. Deus não aceita irmãos contendendo com o outro. E por que isso é o que mais a gente faz? Eu estou aqui para ensinar. Você está aqui para aprender. Se eu não falar essas verdades para vocês, mas o pastor nunca me ensinou. O pastor nunca me disse isso. Não é? Está batendo recorde. Isso aí é campeão em bilheteria. É o mais que vende, viu? Porque o diabo sabe que isso aí é uma arma poderosa. Onde Deus, no capítulo 6, versículo 19, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. É a 7ª que o Senhor abomina. Deus abomina. O diabo sabe tanto que ele vai tentar causar esse espírito de contenda. E Deus não se agrada disso. Contenda. Lá no céu, rebelou-se e trouxe uma contenda lá. Tiveram que todo mundo ser expulso de lá. Fale, meu irmão. E a verdade é que como nós sabemos, às vezes, deixa-se levar. É o que eu estou falando aqui, Daniel, junto na lição. O povo de Israel deixou-se se levar pelas práticas. Eu estou dizendo que isso aqui não está longe, não. Isso aqui não acontece com a gente. Esse deixar se levar, nós estamos passando pelas mesmas qualificações e situações. Nós estamos nos deixando se levar por nada, por besteira. E estamos, às vezes, coisas mínimas, perdendo a nossa salvação. Como o Daniel falou, o cristão sabe que contenda é pecado, mas eles só vão acreditar quando alguém provar na Bíblia. Então eu já estou provando. Me prova na Bíblia, pastor, ele sabe que é errado, mas ele quer ouvir, ainda para dizer, não, eu só acredito vendo. Está entendendo agora? E aqui eu estou falando. Entendeu agora? Isso. Tudo, irmão. É uma coisa séria a questão da contenda, certo? Vamos lá, irmão. Isso aqui eu já expliquei, que não se deixe se levar pela aparência de ninguém. Você sabia que a aparência, nós se deixa se levar pela aparência? Como diz um provérbio, as aparências enganam. A gente se deixa se levar, não se julga um livro pela capa. Nem tudo que está no céu é estrela, e nem tudo que brilha é ouro. É de alegria. Você está entendendo agora? Então a gente tem que entender, meus irmãos, que não se deixe levar pelas palavras, pelas contendas, pelo que as pessoas estão dizendo. Não se deixe se levar por essas situações, porque isso
perigoso para cada um de nós. Entrega ali a irmã Andressa, por favor. Isso é perigoso para cada um de nós. Vamos lá, porque a lição aqui tem muita coisa ainda pela frente. Primeiro tópico, panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Vamos fazer agora uma visão panorâmica, né? Ou seja, estudar uma visão do Antigo Testamento, certo? O quê? Pode distribuir aí as coisinhas aí, pode falar com o Wagner aí. Então, irmãos, a visão panorâmica, vamos lá. O avivamento no tempo de Moisés. Vamos começar por Moisés, certo? Quando Josué, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história e de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Neste contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, certo? Ao se aproximar daquela imagem, nós entendemos aqui, tá bom? Amém. Daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que eu enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Está lá em Atos 7, 32 e 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu o juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Meus irmãos, você já percebeu aqui, para quem? Você já percebeu que aqui Deus está falando algo muito forte aqui, essa questão que Deus foi necessário ele trazer um chacoalhão no Egito. Você já percebeu aqui? Deus está abalando com o Egito para trazer o avivamento sobre Israel. Deus foi necessário, diácono Luiz André, trazer 10 pragas para o Egito, para que o povo entendesse, acordasse, para vir um verdadeiro avivamento e Faraó libertar o povo de Israel. Então, irmão, o que é que eu aprendo já nesse tópico aqui? Eu aprendo que se Deus quer, e Deus quer fazer algo na nossa vida, e que tiver algo que vai impedir, ou está impedindo, na realidade, eu vou falar uma coisa aqui bem séria, tem um monte de crente que tem um monte de Faraó na vida. Vou falar essa verdade aqui nesse altar, que é o altar da escola bíblica. Tem um monte de crente que não faz mais muita coisa para Deus porque Faraó não deixa. Ui. Aí eu vou perguntar a tu, qual é o Faraó da tua vida que está impedindo você de ser melhor para Deus? Faraó impedia o povo de adorar. Qual é o Faraó que te impede de ser um crente melhor dentro da igreja? Não pense que Faraó está lá fora, não, mas vem Faraó, está dentro de nós. Porque tirar o povo do Egito foi fácil. O difícil foi tirar o Egito dentro do povo. Tem gente que ainda vem, mas vem cheio de Egito. Corre com sandália nos pés. O Egito ainda está lá. Estão lembrando do Egito? Lá eu me lembro das carnes, dos pepinos, das cebolas, dos alhos. Olha! Tem crente que está na igreja, Daniel, e está lembrando dos pepinos lá fora. E eu não gosto de pepino, porque pepino é problema, meu amigo. Quando eu vou resolver um problema, eu digo, rapaz, eu tenho um pepino ali para resolver. Tem gente que gosta de problema, gosta de arrumar pepino para a vida. Tem gente que gosta de chorar, cebola. Cebola faz chorar ou não faz? Então, quando fala de cebola, fala que choro. Tem gente que gosta de apanhar mesmo, viver na vida apanhando. E alho, você sabe, né?
ouviu aquela expressão? Que bafo de alho. Só fala o que não agrada, só fala o que não edifica. Na boca dele só tem xingamento, na boca dele só tem palavrão. Sabe o que é isso? Isso não é outra coisa a não ser Faraó. É Faraó que não saiu ainda. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai mandar praga para abalar o Faraó que está dentro da gente, para a gente acordar e dizer: não, é melhor Deus do que Faraó. O que é que impede você de ser uma pessoa melhor para Deus? Não verbalize, não. Ah, pastor, é isso aqui. Então é teu Faraó. Eu sou cabeça quente, pastor, é teu Faraó. Eu sou linguarudo, não aguento, eu falo logo, é o Faraó. Eu sou uma pessoa que me zango com qualquer coisa, é o teu Faraó. Deus quer abalar o Faraó que você tem dentro. Deus quer tirar o Faraó que está dentro de você e de mim. Eu tenho que analisar qual é o Faraó que está dentro de mim, que está me impedindo de sair para adorar a Deus. Essa é uma grande verdade, irmão. O que eu estou falando aqui, eu estou espiritualizando para tu entender, porque Faraó aqui era o único governo que estava impedindo o povo de adorar a Deus. Então eu vou perguntar a você, o que é que lhe impede de adorar a Deus, de fazer as coisas para Deus, de trabalhar para Deus? O que é que lhe impede? Pastor, eu sou preguiçoso. Faraó. É Faraó da preguiça. É o Faraó da preguiça. Pastor, eu tenho medo, sou um covarde. Faraó da covardia. Faraó do medo. Pastor, eu tenho medo de ser perseguido. Faraó da perseguição. Sempre a gente tem um faraó na vida com medo. E esse faraó vai tentar impedir a gente de não adorar a Deus onde Deus quer que a gente adore. Acorde, irmão. Acorde. Porque o faraó está dentro de nós. Quando eu leio essa Bíblia aqui, José Paulino, com essa mensagem, faraó está dentro de mim. E eu tenho que mandar umas pragas sobre ele, para ele desaparecer da minha vida, abalar com a estrutura, para ele me deixar eu ser uma pessoa melhor, para eu adorar a Deus melhor. Nós não adoramos a Deus às vezes com medo. Medo de rejeição, medo de ser criticado, medo de perseguição, medo de quebrar a cabeça, medo de assumir um cargo que alguém vai estar falando. É o faraó da tua vida, rapaz. Joga esse faraó fora. Deus quer trazer um despertamento. Deus quer trazer no lugar do faraó. Deus quer que nasça dentro de você um Moisés. Aleluia! Que nasça um Moisés dentro de nós. Um Moisés que vai lançar as pragas, que vai levar o povo para adorar a Deus. Um Moisés que vai falar com Deus. Um Moisés que vai levar o povo para a terra prometida. Um Moisés que vai tirar a contenda do meio do povo. Deus quer levantar dentro de nós um Moisés. Mas a gente tem lá um faraó. Na realidade, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Você lembra do rei Uzia? Lembra do rei Uzia? No capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzia, eu vi. Olha, no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi. Tem gente que já não está mais fazendo alguma coisa mais longe com Deus, ou subindo na vida com Deus espiritualmente falando, porque dentro dele tem um Uzia. Na realidade não tem um Uzia, tem uma corte todinha, até bobo da corte tem lá dentro. Até o bobo da corte está lá. Tem gente que não tem, tem gente que parece que tem um rei dentro da barriga. É um rei dentro deles. E esse rei tem que morrer, viu? Esse Uzia tem que morrer. No ano que morreu o rei Uzia, o rei que está dentro de nós, que deve permanecer, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei que tem que cuidar da nossa vida. Vamos lá, em primeira etapa, Deus quer levantar um Moisés e eliminar o faraó da nossa vida. Só vai vir avivamento na nossa vida quando Deus tirar o faraó, ou melhor, Deus quer tirar, quando a gente permitir Deus tirar o faraó que está dentro de nós, tá? O faraó
que nos persegue direto. Ó, irmão, sinceramente, analise. Ao sair da igreja, como é o nosso comportamento lá fora? Como é o meu comportamento dentro da minha casa? O faraó às vezes está lá dentro da tua casa. Você xinga, fala mal, briga. Tem que ter cuidado nisso aí, irmãos. Porque Deus quer fazer uma obra, um avivamento trazendo Moisés, mas nós permitimos o faraó. Nós queremos que o faraó fique dentro da gente. Então Deus só vai trazer o avivamento na igreja individual, quando nós entendermos que dentro de nós existe um faraó que precisa ser afogado no mar vermelho. Tem que afogar esse faraó da nossa vida. E eu não vou mais adiante não, porque se eu for falar do faraó da carnalidade, que não pode ver um rabo de saia, né? Aí o faraó pega, viu? Aí o faraó vai mais longe. Que o bonito é a mulher do vizinho, mas dele não vale nada. Esse é o faraó. O faraó. Eu não vou nem... É sério, irmão. É sério. Vamos lá. O avivamento no tempo de Samuel. Eu falei agora o avivamento no tempo de Moisés. Deus quer levantar um Moisés para trazer um avivamento, quer matar o faraó que mata o avivamento que está dentro de nós. Sabia disso? O faraó que existe em nossas vidas, que é aquilo que nos atrapalha, é aquilo que não deixa a gente ser um crente realmente fiel para Deus, é o faraó. O faraó é o mundo, o faraó é o diabo, o faraó é todas as artimanhas que o diabo lança para querer nos prender no Egito, lá fora, no mundo. Então Deus quer nos tirar de lá. Então, Deus só tira quando dentro de nós levantar um homem avivado, um Moisés dentro de nós. Que nós possamos, pastor, não, eu não posso ser um Moisés, porque, não, e porque João Batista tinha o mesmo espírito do Elias. A Bíblia diz que João Batista veio na virtude e na unção do espírito do profeta Elias. E por que Eliseu disse para Elias, eu quero dobrado o que tu tem? Não vem dar desculpa para Deus, não, que não dá certo, não. Dá para levantar o Moisés dentro de nós, sim. Só é a gente querer. Só é a gente querer levantar um Moisés dentro de nós. Deus vai começar a fazer a obra, mas em nós e através de nós. Tá? Vamos lá. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde. A apostasia, quem sabe aqui o que é apostasia? Apostasia é zombaria da palavra, rebelião contra a palavra e desvio da palavra. Olha, 3 palavras diferem ou definem a palavra apostasia. Zombaria da palavra, desvio da palavra. E aí a gente vai entender que tem pessoas que zombam da palavra. São 3 coisas que distinguem um apostata. Quando você vê um crente dentro da igreja zombando da palavra, apostasia. O crente está virando um apostata e não está nem sabendo que está virando um apostata. E é perigoso, porque o apostata, ele comete blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele zomba da palavra. Mentira! Se for Bíblia, meu irmão, cuidado, viu? Para não se tornar um apostata e se tornar que a Bíblia diz assim, que zombou, blasfemou contra o Espírito Santo. Apostasia, eu estou ensinando você, pastor, meu Deus, eu fiz isso um bocado de vez, pronto, daí por diante você não faz mais porque você era um ignorante. E Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Está lá em Atos 17:30. Deus diz que Deus não leva o tempo da ignorância do homem. Mas quando o homem não é ignorante é o quê? Não é uma pessoa brava, ignorante que não tem conhecimento da palavra. A palavra ignorância na Bíblia é não ter conhecimento da Bíblia. Então ele é ignorante daquele conhecimento. Ele é que chamamos um leigo,
né? Não é que ele não sabe ler, é que ele não entende aquilo ali. Mas a partir do momento que está sendo explicado, ensinado a ele, ele não é mais um leigo, não é mais um ignorante, ele é conhecedor da verdade. E a Bíblia diz em Pedro que melhor é tu não conhecer a verdade do que conhecendo a verdade te desviarem delas. É como o cão, diz o provérbio, o cão voltou a comer o seu próprio vômito e a porca voltou a se melar na lama. Olha que coisa terrível. A Bíblia tem para tudo, irmão. É apostasia. Porque você sabe, conhece o que está fazendo, sabe que é pecado e nem continua fazendo. Entendeu? Então, apostasia, zombaria, rebelião contra a palavra. Eu já vi pessoas que eram cristãos, hoje são rebelados contra a igreja. Rebelado, não pode ser rebelado contra a igreja, agora não pode se rebelar contra a palavra. Mas tem gente que se rebela contra a Bíblia. Ah, que nada, isso é coisa feita pela mão do homem. Isso é perigoso. E eu estou falando de pessoas que não conheciam, estou falando de pessoas que viviam com a Bíblia, pregando a palavra, e hoje ignoram e dizem, isso é coisa feita pela mão do homem, isso não é coisa de Deus, não. Isso é chamado de pessoas que, além de zombar, se tornaram uma apostata. Zombaria e desviou-se da verdade, certo? E rebelião, agora essa palavra aqui é maior. O que é apostasia? Rebelião contra Deus, rebelião contra a palavra. Irmão, eu posso me rebelar contra você, é uma coisa. Agora, eu me rebelar contra o meu Criador, meu irmão, não tenha dentro de você o espírito do diabo, porque quem se rebelou contra Deus foi quem? Me prove na Bíblia quem foi que se rebelou contra Deus no céu. Isso é Bíblia, não é eu que estou dizendo. Quem foi que se rebelou contra Deus, irmão? O diabo, Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou contra Deus. Rebelião não é de Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, é rebelião, porque a rebelião começa pela uma contenda. Pela uma contenda. Quando Abirão, Datã e Corá se rebelou contra Moisés, Deus disse, eu mato. Abriu terra, desceram tudo vivo, com a família todinha, morreram. E a terra cobriu eles. E vivos foram enterrados. Ainda assim, esse rebelde também contra o povo de Deus é perigoso. É perigoso. Porque a Bíblia diz, não se rebelou contra o Moisés? A Bíblia diz que não maltratei os meus profetas, nem toquei nos meus ungidos. Ui. O Davi também teve a vida de Saul na mão. E ele disse, cortou a orla e disse assim, tua vida estava nas minhas mãos, mas tu vê que eu não tenho nada contra ele, nem toquei. Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor. E o cara estava caído, desviado. Ele disse, mas Deus me livre de eu tocar. É perigoso, irmão. É perigoso. Às vezes a gente comete pecados pela a santa ignorância que a gente tem. Isso é chamado de apostasia. Tá certo? Vamos lá. No tempo do profeta Samuel, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no templo do sacerdote Eli era tremendo. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim. Ebenezer e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada e os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como na tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desse acontecimento que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Meus irmãos, presta atenção, eu vou comentar aqui muito rápido. Não pense que eu sou o último que Deus quer usar na igreja, não. Que eu sou o cara que Deus usa, que Deus só vai usar alguém se primeiro me usar. É presunção minha achar que eu sou a Coca-Cola e que vocês só são as refrigerantes, que eu sou a Coca-Cola melhor, que eu sou a mais vendida no país. É presunção minha achar que eu sou a tampa de Crush, é o novo, né? Eu falar do Crush, aquela refrigerante antiga, Crush, que eu sou a última, eu sou a tampa dela. Não, meu irmão, acredite
Quando Deus não puder contar mais com um sacerdote, Deus levanta outro. Está na Bíblia aqui que Eli, os filhos de Eli, Rofim e Finéia, eles desprezaram a casa de Deus. Irmão, a pior coisa é a gente não dar valor ao que nós temos. Na realidade, ao que Deus nos deu para adorar Ele. A pior coisa, enquanto tem pessoas que vivem aí num negócio pequenininho, queria ter um templo próprio, queria ter uma casa, um lugar para adorar a Deus, não tem. E a gente, estamos construindo ainda, mas temos. A pior coisa é a gente desprezar o que Deus tem dado para nós. Por isso que Paulo disse a Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti. Opa! Se Paulo disse isso para Timóteo, não despreze o dom de Deus que foi dado a ti por imposição de mão, não despreze. Você sabia que tem obreiro que foi consagrado, mas não honra a calça da consagração? Eu vou falar. Despreza o que Deus deu a ele, sabe? Porque é prepotente, é orgulhoso, quer ser melhor, quer ser outra coisa. Só que eu aprendi que tudo que cresce, ou tudo que hoje é grande um dia, tem que começar por baixo, meu irmão. É pequenininho que a gente chega lá. Então, tem pessoas que não honram o ministério. Aí alguém diz assim, aí grita assim, não foi de Deus aquela consagração. Outro doido. Outro maluco que não sabe nem o que está dizendo, ó. Falando pelos cotovelos. Não foi de Deus isso aí. Quem é eu, quem é tu para dizer que não foi de Deus? Isso é o que Deus se revelou ou o que tu pensa? Isso é o que Deus se revelou ou o que tu acha que não foi de Deus? E achar é mãe de todos os erros. Deixa eu provar uma coisa aqui para nós, irmão. A consagração é de Deus. Agora quem recebeu, desprezou. E o que é que Deus tem a ver com gente que Deus dá e ele não cuida? Deus deu a saúde e o cara não ajuda. E Deus disse, eu confirmaria o teu ministério hoje, mas como tu me desprezasse, eu também te desprezo. Virou as costas. E aí? Meu irmão, vamos parar de falar de bobagem, que não foi Deus, não sei quem. Diga assim, Deus deu e fulano não zela. Diga assim que é mais bonito. Deus deu e fulano não está tendo responsabilidade. Olha para aí, ele não cuida com o que Deus deu para ele. É igual você pegar um carro novo, dar de presente a teu filho e teu filho bagunça, bate o carro. O que é que tu tem a ver com isso? Tu deu o carro para ele, mas ele não cuidou. O problema foi teu. Foi teu que deu ou foi dele que não cuidou? Presta atenção. Para não falar e não julgar a vida dos outros, dizer que não foi Deus. Cuidado. Cuidado que isso é perigoso. Porque tem gente que está dizendo que não foi Deus sem ter nenhuma revelação de Deus. E não tem nem conhecimento da Bíblia para falar uma bobagem dessa. Se Paulo está dizendo, não despreze, porque tem gente que vai receber e vai desprezar. Tem gente que vai receber a unção, a consagração, mas não vai fazer jus à chamada que Deus tem dado. Vai parar, vai estacionar. E o povo vai tripudiar e dizer assim, olha, não foi de Deus, foi de Deus. O problema é que ele não honrou nem sobre zelar o que Deus deu a ele. Deus disse, despreze não. O dom que Deus te deu, por imposição de mão, zela, cuida, Timóteo, guarda. É isso. Presta atenção. Então, o que Deus te dá é para tu cuidar. O que Deus te dá é para tu honrar. E por que tu está desprezando o que Deus te deu? O cargo, a posição, o que você tem na igreja, por que você despreza? Por mais simples que seja na igreja, por que você está desprezando? Você acha que a chamada na sua vida foi do homem, rapaz? Sua chamada foi de Deus. É você que está desprezando a chamada. Chamada na sua vida foi de Deus. Nós é que não estamos zelando pela chamada que Deus tem dado a gente. Está precisando a gente acordar mais e dar valor mais àquilo que nós temos que Deus tem dado. Porque tem gente que está gritando para ter o que tu tem e não tem, enquanto você tem e despreza.
Presta atenção. E você só, quer ver aquele provérbio? Nós só vai dar valor quando a gente perde. Aí que você vai dizer, meu Deus, ai, eu queria de novo, irmão. Ai. Cuidado que a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Não abusemos da graça de Deus. Paulo disse assim, ó, Paulo disse, que direi eu? Pecarei para que a graça de Deus seja mais abundante na minha vida? Não, porque eu não posso me aproveitar da graça de Deus que está em mim. Não, eu posso pecar porque Deus é muito bom e Deus vai me perdoar. Continua nesse teu pensamento filosófico, religioso e dogmático. Continua achando que, vou continuar pecando porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E se esquece que Deus é justiça, 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 justiça. E tem um momento que Deus fica saturado. E eu provo isso na Bíblia. Não vai dar para eu abrir agora, mas está em Gênesis, acho que é o capítulo 13. Depois você lá na sua casa, quando Deus chamou para Abraão, acho que é o 13 ou 15 capítulo. Você vai ler do capítulo 13 até o capítulo 15. É bom que você lê a Bíblia. Aí você vai encontrar Deus dizendo assim, ó. Abraão, saiba de certo que tu... Foi capítulo 15. Saiba de certo, acho que é o versículo 13, fala a memória. Saiba de certo que tua semente será peregrinas em terras estranhas e afligirão ela por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que castigar Israel, porque a medida dos cananeus ainda não se completou. Olha, a medida, Deus está dizendo assim, eu estou por aqui. Está já chegando por aqui, viu? Quando chegar por aqui, já chegou na minha medida. Chegou o tempo de eu agir. Cuidado, que a medida de Deus vai crescendo e a gente está achando, vou fazendo. Aí, já vê aquela palavra, estou por aqui, né? Por aqui eu já estou no limite, né? Aí quando chegar por aqui, aí, já era. Aí chegou o limite de Deus. Quem disse que Deus não tem limite? Está lá na Bíblia. Eu disse, agora chegou o tempo de hoje, quando chegar a medida das iniquidades aqui, ó, que chegou já, eu digo, basta, agora eu vou lá. Está na Bíblia, irmão. É uma coisa. E nós temos que entender que na Bíblia deixar de orar pelo irmão é pecado. 1 Samuel, acho que é 23:12. Ou é 2:23, um dos dois. Depois você lê. Que diz, quando o povo disser assim, Samuel, ora por nós. Samuel disse, Deus me livre de eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixar de orar é pecado. Deus me livre de eu deixar de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel disse para o povo. Então, escutem. Deus sempre tem uma pessoa para colocar. E sabe quem perde? Eu. Que não preservei, não dei valor, não honrei, não guardei, não zelei. Você lembra de Nabote? Quando Acabe disse assim, me dá a tua vinha. Não vou dar não, vamos trocar? Não troca também não. Eu compro uma melhor, dou uma melhor por ela, eu pago. Também não, por que você não dá? Porque Deus me livre de eu te dar, ou eu vender a herança de papai. Você tem a herança, rapaz. Guarda essa herança que Deus tem te dado no teu coração. Guarda essa herança boa dentro da tua alma, do teu coração. Vamos lá para correr. O avivamento do tempo de Josias. Vamos lá. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo. Parei. Qual foi o Deus que ele fez passar pelo fogo? Como era o nome dele? Deus de fogo? Ninguém sabe, não? Não, parei. Vou mudar esse negócio aqui. D minúsculo. Deus do fogo. Quem é? Ou o nome dele? Moloque.
Sabe como era Moloque? Moloque era uma estátua toda de bronze, ferro, tipo bronze, com o corpo de um homem, com um braço estendido, desse jeito, como se uma mãe segurasse um filho. A barriga de Moloque era oca e a cabeça de Moloque era uma cabeça de um boi, de um animal, de um cavalo, de um boi. E eles pegavam os filhos, colocavam dentro da barriga de Moloque e colocava fogo embaixo e queimava os próprios filhos com esse Deus chamado Moloque, Deus do fogo. Eu posso falar uma verdade? Moloque está hoje numa lei chamada lei do aborto. Tem pessoas que estão querendo legalizar a lei do A, sacrificando os filhos dentro da Abá. Quem era que queimava os filhos dentro da barriga, irmão? Meu Deus, que Moloque. Irmão, as práticas só mudaram o nome, tá? Os nomes, as identidades mudaram, mas as práticas encobertas, ocultas, são a mesma do passado. Só que hoje elas modernizaram. As práticas hoje estão mais modernas, em nome do bem-estar, se mata alguém. Em nome do prazer, se mata alguém. Em nome da lei, para que não haja sofrimento naquela mãe ou fulano, porque foi isso que aconteceu e tal, foi um filho indesejado e tal. Aí mata os seus filhos dentro do ventre, dentro da barriga. Isso aqui é o Deus Moloque, moderno hoje. E o Deus Moloque, ele tem um nome. E sabe como é o nome desse Deus Moloque? Hoje, aí, aprendeu, irmão? Por que aqui o cristão é contra essa questão de aborto? Porque isso aqui é prática pagã, assassinato. Isso é prática demoníaca ao Deus Moloque, que sacrificava os filhos recém-nascidos no fogo. E aqui, as pessoas não deixam também nem nascer. Já botam dentro da barriga e matam. E eles colocavam dentro da barriga do Deus Moloque, botavam fogo e queimavam os filhos. É isso que eles estão querendo justificar. Porém, aí eu pergunto, mesmo sendo uma lei ou um estupro acontecido, né? A pessoa vai descobrir que está grávida depois de um mês, 2, eu não sei quando para o período normal da mulher. Aí eu pergunto a vocês, um erro justifica outro? Só isso. Vou ver se você entendeu. Um erro justifica o outro. Se houve um erro, eu vou errar também. Se alguém matou, eu tenho que matar. Por isso que eu estou respondendo. Uma lei, um erro justifica o outro. O que é que a criança teve a ver? Qual é o erro? Alguém cometeu o erro com você. Aí você tem que cometer esse mesmo erro. É dois crimes. É dois crimes. É dois crimes. É o que eu estou falando. Um erro justifica o outro. É que nós queremos justificar um erro com outro erro. Queremos consertar o erro com erro. Conserta o erro com erro ou com a verdade? Com a verdade. Com o que é certo.
Aí entra a lei do consenso. Aí você não pode, eu não posso nem dizer, porque cada pessoa tem um temperamento, tem uma forma de pensar. Eu pergunto a você, tem homens que criam filho de outro? E aí? Por que aceitou? É dele? Então pronto. Mas tem homem que diz, eu não quero mulher que tem filho. E aí? É o que eu estou falando, então vale muito, ó. O que eu estou falando não é o que eu penso, é o que é verdadeiro. Eu estou perguntando, é certo ou errado? Só isso. Eu não quero saber. Nós vamos ter um monte de pergunta, mas a pergunta sempre estaria relacionada ao meu bem-estar. E fulano, e Betânia. Aí você já perguntou, e Deus? O que é que pensa disso? Você já perguntou? Está entendendo agora? Por isso que eu falei, nós estamos mais preocupados com nós do que com as verdades. E a verdade... Opa, a verdade dói. Vai doer. Quem diz que ser justo recebe, vai ser bom. Quem disse que ser justo vai ser tapinha nas costas. Quem disse que fazer justiça vai ser o que você queria, ou o que você quer, ou o que você acha que é certo. Está entendendo, irmão? Irmão, a lei de Deus é diferente da nossa. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Entendam isso, entendam. Eu vou perguntar aqui a vocês. Quando Caim matou Abel, Deus matou Caim? Ao contrário, Deus fez o quê? Colocou uma marca para quê? Para ninguém? Para mim responda, para ninguém matar Caim. Ora! O cara é assassino, cara. Deveria morrer. Mas Deus está botando uma marca dizendo assim, não é para matar ele não. Mas se fosse tu, é para morrer. Eu vou matar, pega a pedra, vamos matar ele também. Não é assim? Deu para entender Deus como é? E aí, vai encarar. Pensa que é fácil chegar no céu? Pensa que o céu é logo aí? Deus coloca uma marca preservando o cara, meu irmão. O cara matou, é assassino, abriu a boca da terra, primeiro homicídio, a terra clamou, o sangue do irmão dele falou, o sangue de Abel dizia, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quem disse que o sangue não fala? O sangue clamou, o sangue gritou, o sangue de Abel está na Bíblia. O sangue, a única vez na Bíblia que eu vi um sangue falar, foi o sangue de Abel. Ele clamou, gritou, ai Deus, tiraram a vida de Abel. Deus chegou e disse, Caim, o que foi que tu fizesse? Não fiz nada não, Senhor, que o teu irmão eu sou guardador dele. Meu filho, o que foi que tu fizesse? Porque o sangue do teu irmão está falando comigo. Está clamando comigo. Está na Bíblia, Deus falou isso. E agora, irmão? Aí, quando revelou-se, Deus disse agora, mas vão me matar. Quem me vê vai me matar, não. Ninguém vai te matar, não. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Deus disse para ele, colocou uma marca, irmão, sinceramente, nosso pensamento. Caim miserável. Não é? A gente não é assim? Caim não vale nada aquela praga. Não é? Nós. E Deus dizendo, não é para tocar em Caim, não. E aí, sabe o que é que eu aprendo? O amor de Deus, Paulo disse, me constrange. Aí eu fico constrangido. Misericórdia, não acredito no negócio de Deus. Não acredito nisso não. Claro, você vai falar isso mesmo. Porque o amor de Deus vai lhe constrangir. Vai bater de frente com a nossa justiça própria. Deus está preservando o cara para ninguém matar ele. Por quê? Porque se tem uma coisa, eu estou falando toda essa rodeia para mostrar a vocês aqui o seguinte. Se tem uma coisa que Deus é permanente contra, Deus defende a lei da vida em todos os custos. Em qualquer circunstância, estupro, roubo, adultério, o que for. Então quer dizer que o estupro é pior do que o adultério. E quantos homens têm filho de um adultério? E agora? Me responda isso. E a Bíblia diz que Deus abomina, Deus odeia o adultério. E agora? Me responda.
Aí, gente, olha, o estupro, pastor, porque o estupro foi um ataque contra a minha vida. Mas matar a vida é um ataque ao pudor. Certo? A vida ao pudor. Então, quer dizer que se uma pessoa tiver um relacionamento de um extraconjugal, estou dando exemplo, e aí nasceu um filho de adultério. Aí a Bíblia diz que Deus não matou Caim, mas o pai do adultério de Davi, Deus matou a criança. E aí? E o adultério está onde nisso aí? Aí só olha só para esse lado, né? Vamos lá, o adultério. Irmão, o negócio é, se eu for olhar, se nós for mexer com a Bíblia aqui, o negócio vai feder mesmo. Porque vai ir longe. A gente vai buscar tanta coisa aqui na Bíblia para vocês. Então, é complicado, irmão. A gente só pensar pelo lado de uma coisa, porque eu estou pensando, mas fulano faz de pai, é um bandido, é um ladrão, não sei o que assim. Mas o cara que teve ou a mulher, e aí teve aquele filho, e é um adultério. Qual é o pensamento de Deus sobre isso? Deus olhou para Batseba e Davi e disse, vocês adulteraram, vocês não vão morrer, mas a criança não nasce. Quer dizer que o adultério também tem um peso de um estupro ou mais. A gente erra, achando que o erro só é aquilo, tem tanta coisa que é mais errado do que o que a gente acha que é errado. É porque o adultério é combinado. E é um ataque contra o espírito, o corpo. E nós somos o templo e morada do... Você ser atacado, você foi uma vítima. Você combinar a marca. Mas você ser o cúmplice, aí, meu irmão, o negócio é terrível. Irmão, a coisa é séria. Se eu for olhar aqui direitinho, eu só quero dizer para vocês, pastor, é certo um estupro, um adultério? Não tem tudo isso é coisa que é errado. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a lei da vida, ela está em primeiro lugar. A qualquer custo, a lei da vida está em primeiro lugar, irmão. Se tem um direito que Deus não deixou para ninguém, nem para nós, foi tirar a vida de ninguém. Desde que seja de ventre, de onde for, que o cara é errado. Se eu for matar uma pessoa porque é errado, não vai ficar um na terra. Deus perdoa, mas é o que eu estou falando. Eu condeno, mas Deus perdoa. E se por vou dar um exemplo. Se por acaso essa pessoa que estrupou, não é que é certo não, viu, irmão? Estou dizendo isso aqui não. As pessoas que estrupou, aceitou Jesus, se arrependeu de verdade, se tornou um crente. E aquela criança nasceu do estupro que ele fez. E agora? Era um ex-estrupador. Fez na ignorância, fez naquela coisa. Aconteceu. Não é que é certo, não, mas eu estou falando assim. Mas a pessoa se converteu. Não, ele vai para o inferno. Ele não é para ir para o inferno, não é para ir para o inferno, né? Por nós, ele vai para o inferno, né? Por nós. Por nós, ele vai para o inferno. Essa é a realidade. Por nós, ele não se converteu, não. Por nós, ele vai para o inferno, essa praga. Isso não vale nada. Mas para Deus, meu irmão. Eu ainda Marcos Antônio diz assim, se o olhar de Deus fosse igual ao olhar dos homens, eu não estaria aqui, tu não estaria aí. Mas não é o olhar humano que vai nos condenar. Sei lá. Não dá para nem se comparar. O olhar de Deus, meu irmão. Está entendendo agora? O que eu estou falando aqui é a lei da vida. Eu não estou falando a lei do erro. Está entendendo agora? Não estou falando a lei do erro. Porque se eu for falar da lei do erro, o adultério é a lei do erro, a prostituição, mulher que se engravida de... não sabe nem quem é o pai. E aí? A lei da prostituição. E aí? Quem é o pai? Quem não é? E aí? Está entendendo agora? Se eu for olhar para esse erro aí, eu vou olhar para muita coisa. Eu estou olhando a lei da né? Quem? Jefté, sim. Mas Deus era com ele. Você está entendendo agora? Irmão, eu chamo de um estupro, um acidente, uma fatalidade. É uma fatalidade. Porque a gente só pensa que estupro é uma pessoa que não conhece. E se eu disser que tem pai estrupando filha? Há muitos anos dentro de casa. Que é o que a gente vê por aí. E eu já vi uma reportagem de uma filha que ficou grávida do pai. Vai matar essa criança? Não é estupro, irmão? É estupro. E aí? Qual é a atitude agora?
Irmão, está entendendo agora? Enquanto ele no interior com o pai, vamos com a filha. Claro. E essa filha tem um filho desse pai. A mãe vai matar o menino. Se não fosse casado, né? Mas a mãe aceitou, não foi? Mas porque aceitou. Mas eu estou falando quando não se aceita. Quando não se aceita. Aí eu pergunto a você, a mãe deve apoiar a filha ou condenar a filha? Se a filha era de menor, um exemplo, uma menina, ele foi estúpido e vulnerável. A mãe tem que apoiar, meu irmão. A menina já está passando por essa situação. Ele tem que ser o primeiro. Tá entendendo? É complicado, irmão. Olha, se eu for mostrar para vocês aqui, a gente não vai... A nossa mente humana e de erro, de gente errada mesmo, que nós somos ignorantes, nós não vamos compreender Deus, não. Não vamos, não. Na sua totalidade, do seu amor. Eu vou dizer para vocês. Tem coisa que eu digo para Deus, Senhor, eu Deus, se eu fosse Deus, logo pegava logo, matava logo. É claro, nós, né? Nós. Mas Deus é Deus, irmão. Eu não tenho nem palavra para dizer o amor de Deus onde é que chega. Se o amor... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vê se o amor de Deus tem limite. Pergunta aqui a vocês, quem de vocês tem a coragem de dar o filho para morrer pelo estrupador? Pelo matador? Pelo delinquente? E se eu disser que Deus fez? Vai dizer o quê agora para mim? Meu irmão, é melhor a gente, sabe? A gente se calar porque é complicado. Eu vou falar uma coisa para você. Eu dar meu filho para morrer, me perder por uma pessoa que é matador, estuprador, é um delinquente, é um psicopata? Dou não, sério. Vocês dão, irmão? Vocês sinceros, vocês dão o filho de você para morrer por causa de um cabo desse? Dá não, eu também dou não, meu irmão. E se eu disser a você que deu seu filho unigênito para todos, o estuprador, o delinquente, o matador, o psicopata, e agora? Está vendo aí? A gente tem que, sabe, nessa área a gente tem que aterrissar. E, meu Deus, só pedir assim, ó, Deus, me dê força para suportar isso. Só isso. Peça força a Deus para suportar, irmão. O problema é que a gente pede a Deus para tirar. Deus não tira, Deus dá graça. Paulo disse, Senhor, tira o espinho. Deus disse, não, mas eu dou graça para suportar ele. Se Deus tirar o problema da gente, a gente quer ir embora, irmão. A gente quer voar sozinho por aí. Deus disse, tome problema. Ah, Jesus, tome graça para suportar. Oh, Jesus, eu não aguento mais, mas vou continuar. Está entendendo agora? E continua. A graça de Deus é que nos basta, irmão. Deus não pode, eu não peço a Deus para tirar a prova, a luta da minha vida. Eu peço a Deus, Deus me dê força para aguentar a luta e a prova do dia. É isso que eu peço a Deus. Eu vou pedir para ele tirar uma coisa que ele já deixou escrito, no mundo tereis aflições. Eu vou pedir para quê, meu irmão? O que está faltando em você é força para suportar, é graça para vencer, é força para ganhar. O que está faltando em nós é força para suportar, é a graça de Deus para suportar essa luta, essa perda. Não é Deus tirar isso de você, é Deus te dar força para aguentar isso. Porque se Deus tirar isso de você, vai vir outra. E se você não tiver graça para aguentar outra, você vai cair. E você tendo graça, vem uma e vem outra, vem uma e vem outra. E você vai permanecer na presença. Porque a graça vai te dar força para isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Ô, glória. Meu Deus do céu. Tá longe, né? Vamos lá. Vamos dar um pulo aqui para... Deixa eu ver. Você já notou aqui que... Eu falei do fogo, né, Moloque? Que o avivamento sempre aconteceu aqui no tempo de crise. Sempre estava acontecendo alguma coisa para que viesse um avivamento.
Depois da prova, depois da luta, foi que veio os avivamentos. Então, sempre está acontecendo alguma coisa para vir um avivamento. Vamos para o segundo ponto aqui, para nós corrermos, porque senão não dá tempo. Confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. A chamada de Neemias. Neemias se achava na função do copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos, né? Deixa eu ver aqui, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Por que às vezes a gente quer receber logo? O cara orou 4 meses aqui para ter com lamentação, era chorando direto, para ver a resposta de Deus, só uma resposta. Agora a resposta, eu vou ou não vou? Rapaz, é muita fé, né, Lucélio? Ó, o cara orou 4 meses só para perguntar, Deus, eu vou ou não vou? Só isso. Deus disse, vá, que eu sou contigo. Rapaz, isso é muita dependência, irmão. Isso é muita dependência de Deus. Eu fico com vergonha. Isso é muita dependência, é muita confiança. O cara passar 4 meses orando a Deus, lamentando, chorando, pedindo confirmação. Deus, eu vou lá ou não vou, Senhor? É tempo ou não é? Deus, 4 meses nessa lamentação, para Deus só dar uma resposta. Vai. Irmão, é muita ousadia, né? É muita fé, meu irmão. Vamos lá. A confissão de pecado. E faço confissão pelos pecados dos filhos de... Olha, presta atenção nisso aqui, viu, irmão? Presta atenção nisso aqui. Eu vejo que você presta atenção. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ô, irmão, por que é que a gente que só acha pecado na vida dos outros e não vê pecado na nossa? Pula, né? Pula. Por quê, irmão? O cara vai orar e vai dizer assim, Deus, perdoa o povo, mas também perdoa a mim e o pecado de meus pais, que pecamos contra ti. Irmão, o cara está dizendo, olha, eu não estou vendo só o pecado dos outros, eu também sou pecador. Sabe qual é o erro de muitos crentes? É o erro de Isaías. Quer ver? Abra a Bíblia, Isaías 5, por favor. Alguém leia Isaías 5. Alguém encontrou Isaías 5? Rapidinho. É escola bíblica, vamos aprender. Isaías 5, versículo 11. Alguém leia o versículo 11. Isaías 5, 11. Alguém pode ler? Leia o 18. Pronto, veio o 18. Veio o 20. Presta atenção, viu? 21. Vinte e dois. 23. Pronto, é o 23, né? A minha Bíblia aqui diz, ai, no 23, dos que justifica o ímpio por presente e ao justo nega justiça. Vamos lá? Quantos ais vocês estão vendo aí? 6 ais. Né? Ó, no 11, 1. No 8 também tem? Cadê o 8? Vamos ver o 8. Ai do que é junto, no 8 também tem.
Então, no 8, ó, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne a idade até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores no meio da terra. Então tem um ai no 8, um ai no 11, um ai no 18 faz 3, um ai no 20 faz 4, um ai 21 faz 5, 22 faz 6, e o 23 tem um ai também no meu aqui, que faz 7. Quanto ai? 7, né? Vamos, lê aí o capítulo 6. Não, capítulo 6. Não, eu quero que você leia o versículo 5, né? Peraí, ai de quem? Ai de... Pronto. Estava do mesmo jeito. Sim, quer dizer que Isaías estava do mesmo jeito, né? Mas só sabia jogar a vida dos outros, não era? É bom dizer, ai de tu, vi? Ai, 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 ai. Quando eu vejo Deus, ai, 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 ai de mim. Meu irmão, é fácil julgar os outros. É fácil apontar e dizer, ai de tu, se Deus já te pegar. Ai de tu, que tu não fizer. Ai de tu, e Deus dizendo, ai de tu também. Ai de tu, qualquer dia eu vou ter um encontro contigo, tu vai dizer ai também. E ele reconheceu e disse, ai de mim, que eu estou no meio do mesmo jeito deles. Estou no meio de um povo de impuros lábios, e também estou do mesmo jeito dele, e achava que eu era melhor do que eles. Com 8. Né? Achava que era melhor do que os outros. Irmão, é fácil olhar para a sua vida, lhe julgar, dizer ai de você. O difícil é quando eu der de cara com aquele que é poderoso, Rei do Rei, Senhor dos Senhores, que é um espelho que vai mostrar quem eu sou. Sabe qual é o grito que eu vou dar? Ai de mim também, vou parar de julgar. Vou parar mais de apontar. Ai de mim, que vou perecer também. Meu irmão, então o Neemias, antes dele dizer, ai do povo, ele disse, meu povo também pecou, mas eu também, e meus pais também pecaram. Não só perdoa ele, mas me perdoa também, que eu sou cúmplice. Então, o que a Bíblia está dizendo? Antes de você julgar alguém, olhe você e se julgue primeiro. Antes de você gritar um ai para alguém, grite ai de mim também. Essa é uma grande verdade, irmão. Nós precisamos aprender muito mais. Isso aqui é coisa tremenda, irmão, tremenda de Deus aqui para nossas vidas, o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. É bom a gente pular, rodopiar, mas isso aqui é o que traz um verdadeiro avivamento. É a palavra de Deus pregada, ensinada, explicada, entendida e aceitada, e depois de aceitada, praticada. Não adianta aceitar e não praticar. Apocalipse 3, 1:3. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que praticam. Tem que ouvir, mas tem que praticar as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Irmão, tem que ouvir, mas não adianta só ouvir o que eu estou pregando aqui. Pratique, viva, bote em prática. Praticidade é o que leva. Você já viu aquela palavra que a prática leva à perfeição? Eu estou dando teoria para você aqui em cima, ensinando, mas só vai ser perfeito quando nós colocarmos em prática o que está sendo ensinado. Vamos praticar mais, julgar menos, acusar menos e praticar mais. Essa é uma grande verdade. E reconhecer que nós também somos pecadores. Antes de julgar alguém que pecou, nós também pecamos. Essa é uma grande verdade. Vamos acordar, irmão. Vamos acordar, porque Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Nós precisamos acordar e olhar o que Deus está falando, fazendo dentro das igrejas.
e a gente não está prestando atenção ao que Deus fala mais dentro das igrejas. A gente presta atenção por 1 minuto, mas quando a gente sai lá fora, a gente não se lembra mais nem o que foi. Algumas frases que ficam na nossa mente, mas nunca praticamos